Investigação da Polícia Civil apurou irregularidades no processo de avaliação e concessão de carteiras de motoristas envolvendo policial civil e autoescolas em Alfenas e região. Um esquema que teve início em 2010 e foi desmantelado após denúncias e a instauração de um inquérito que investigou a participação de um policial civil e 6 autoescolas de Alfenas e região que facilitava a concessão de carteiras de motoristas. Quem constatou esse início dessa fraude foi a própria delegacia de Alfenas, através de servidores que em alguns casos perceberam que a pessoa tinha tirado a carteira, mas que nas planilhas constava de forma diferente. E através dessa auditoria a gente chegou a um número de carteiras que poderiam ter sido tiradas indevidamente. Durante coletiva realizada na 19ª Delegacia Regional em Alfenas, o delegado Cleovaldo Pereira, que presidiu o inquérito, que possui 7 volumes, relatou como foi apurado o esquema para que pessoas reprovadas nos exames de direção recebessem as carteiras mediante pagamento de propina. Nós temos 4 testemunhas, inclusive testemunhas chaves, que durante as declarações, até perante o Ministério Público, elas relataram de forma bem clara como que funcionava o esquema, né? Então, uma delas apontou, inclusive, a Autoescola Ariado, a outra a Autoescola União, a outra a Autoescola Fama e, por último, a Autoescola Eclipse. Então, essas pessoas são testemunhas chaves, foram pessoas que tiveram a carteira, que tiraram a carteira de forma fraudulenta e que, de certa forma, resolveu colaborar com a Justiça e explicar como é que funcionava esse... de valores aí, funcionário tem valores aqui desde R$1.000 até R$2.500, que seria o valor que teria sido repassado para as autoescolas. A negociação não era feita diretamente com o policial. Após a instauração de inquérito para apuração das irregularidades na emissão de carteiras de motoristas em Alfenas, cerca de 59 pessoas foram indiciadas. A participação do policial civil suspeito, Renato Eduardo Felipe, ficou evidenciada através de testemunhas que relataram os pagamentos para serem beneficiados no esquema para obtenção da carteira de motorista, que agora foram apreendidas e fazem parte do inquérito que será enviado à promotoria para que sejam tomadas as devidas providências judiciais. No final desse relatório, a gente imputamos realmente ao servidor, o Renato Eduardo Felipe, alguns crimes que ele for indiciado. No caso, nós indiciamos ele nos crimes, no artigo 305, que fala em supressão de documento, ou seja, houve vários documentos que desapareceram, que estavam sob a responsabilidade dele. O 313A, que fala em inserção de dados em sistemas de informação. Ele, de certa forma, a gente chegou à conclusão que ele inseriu dados no sistema de forma indevida. Temos ainda a questão da corrupção passiva, né, que seria receber, de alguma forma, dinheiro indevidamente para que faça ou deixe de fazer alguma coisa, e formação de quadrilha. São esses 4 crimes que a gente imputou a ele. Segundo o delegado regional, as autoescolas suspeitas de envolvimento no esquema são da cidade de Alfenas, Alterosa, Areado, Campos Gerais, Campo do Meio e Paraguaçu. E todas estão com suas atividades suspensas após terem sido notificadas, aguardando apenas o posicionamento do Detran sobre o fato. Está cumprida a formalidade burocrática da notificação do Detran, feita diretamente pelo chefe do Detran. Não fomos nós, foi o chefe do Detran que está notificando, suspendendo temporariamente essas atividades destas autoescolas junto ao sistema Detran, que poderá ser revertida ou que poderá caminhar aí até para uma perda do alvará, da perda da licença para agir com a autoescola. Tudo vai depender do processo em andamento. Nada agora é uma coisa terminativa, nada. É simplesmente um término de um serviço policial. Mas é o início de um outro tipo de serviço.
na Justiça, através do processo criminal, no DETRAN, através das sindicâncias internas do DETRAN e na Corregedoria, através do processo administrativo. Encerra uma fase, começam outras 3 fases distintas. Fomos às 2 autoescolas de Alfenas suspeitas de participarem do esquema e citadas no inquérito, Fama e União. Na autoescola Fama, a pessoa que recebeu a equipe de reportagem não quis falar sobre o assunto e nem se identificar. Já na autoescola União, ninguém foi encontrado para falar sobre a suspeita de envolvimento.